Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu terceiro e quarto período na faculdade de Biomedicina. Eu curso Biomedicina aqui na Estácio de Sá, em Nova Iguaçu, e eu fiz no primeiro e no segundo período, tipo, um vídeo falando sobre como foi, as matérias que eu tive e tudo mais. Então, no terceiro período, quando eu passei pelo terceiro período, eu acabei não fazendo. E agora que eu passei pro quinto período, eu vou fazer um resumão do terceiro e do quarto período no mesmo vídeo pra vocês, tá bom? Então, se vocês querem saber como que foi o meu terceiro e quarto período na faculdade de Biomedicina, continua assistindo o vídeo. Então, amores, o meu terceiro período, eu não achei que foi um período com matérias complicadas, mas algumas matérias eu achei um pouquinho chatinho, então, e algumas eu tive um pouco mais de dificuldade, mas eu não achei que foi um período complicado. Foi um período na parte, o que eu diria que foi complicado pra mim foi porque o meu terceiro período, eu tava cursando o terceiro período e tinha iniciado o curso de técnico de estética, então era faculdade de manhã, curso à tarde, todos os dias. O único dia que eu não fazia faculdade de manhã era terça-feira, então segunda, quarta, quinta e sexta eu tava cedo na faculdade de manhã, da faculdade eu já ia direto pro curso, então isso acabou me atrapalhando um pouquinho o período de adaptação, na V1 me complicou um pouquinho, mas eu consegui passar o período sem reprovar nenhuma matéria, graças a Deus. E então eu vim trazer um pouquinho da minha experiência pra vocês e quais foram as matérias que eu cursei no terceiro período. Imunologia aplicada, que foi o professor Yuri, que é um excelente professor, pra mim é um dos melhores professores que a Estácio já teve, que me deu aula, assim, digamos que ele tá no patamar do primeiro professor, ele mais acho que uns 2 professores estão em primeiro lugar no pódio, digamos assim, porque ele é um excelente professor, gente, a didática dele é diferente, a prova dele é difícil, horrores, a prova dele é complicada, mas ele explica muito bem pra gente conseguir fazer a prova. Então, assim, mas até você acostumar com a metodologia dele, que é diferente um pouco dos outros professores, você acaba balançado um pouquinho, então demora um pouquinho pra você conseguir associar tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. Imunologia é uma matéria que eu achei incrível, eu achei muito legal, porém é um pouquinho complicada, algumas partes de imunologia são um pouquinho complicadas, então assim, você tem que prestar bastante atenção nas aulas, procurar assistir, ler muito sobre essa matéria, tem livros legais que esse meu professor mesmo indica, então é uma matéria bem legal, porém você tem que prestar bastante atenção nela. Outra matéria que eu tive nesse período foi biologia molecular. É uma matéria que eu achei interessante, que eu gostei, porém o método de ensino dela talvez poderia ter sido um pouco diferente, para eu conseguir assimilar melhor. Porque, assim, cada professor tem seu método de ensino, você se identifica mais com alguns professores e com outros você se identifica menos. Então, assim, isso depende muito de você, de como você gosta de aprender, como você gosta de lidar com as matérias. É uma matéria que eu achei legal, mas talvez eu mudaria um pouco o método de ensino para eu poder conseguir assimilar melhor as coisas. Mas é uma matéria um pouquinho complicada também no final, no início ela é bem tranquila, mas o finalzinho dela vai apertando um pouquinho mais. Mas assim, de maneira geral, foi uma matéria bem tranquila também, eu gostei bastante. A outra matéria que eu tive foi Fisiologia Humana. Fisiologia Humana foi a melhor matéria pra mim do período, foi a matéria que eu mais gostei de estudar. Eu tive com a professora Aline, e pra mim é uma das melhores professoras da Estácio também, assim, de professora, pra mim, se não a melhor, ela é uma das melhores. Só que ela não é biomédica, ela é médica veterinária, então não mudou em nada, porque ela continua sendo maravilhosa, ela continua dominando as matérias que ela dá, que ela não dá só a fisiologia humana, ela dá outras matérias também. Ela já foi coordenadora do meu curso, então assim, pra mim ela é uma excelente profissional e como professora, então, gente, a aula dela é tipo assim, ou você presta atenção ou você reprova, porque a aula dela tem vários slides, mas os slides se resumem nas frases das palavras dela. Ela é aquele tipo de aula, aquele tipo de professora, que se você não prestar atenção na aula dela, você fica perdida. Porque os slides são meio bagunçados, mas se você prestar atenção na aula, você consegue tirar notão, assim,
Tipo, você não precisa nem pegar o slide pra estudar, é só você prestar atenção no que ela fala, anotar tudo e flui. E vai tudo certo. É igual essa aula do Yuri. O Yuri, ele dá uma aula inteira de 50 minutos, de 1 hora e não sei quanto, em um slide só. Um slide. Então você não precisa do slide. Você é feliz só com as palavras dele, sabe? Dele e dela. As aulas dele são assim, eles dão um slide, porém o slide é só pra te dar um norte, te dar uma direção de estudo. Mas a prova deles é baseada no que eles falam e não que tá em si no slide. Mas eu prefiro esse método porque força a gente a prestar atenção, mais atenção na matéria. Mas quando a gente... E acaba que a gente não consegue faltar. Mas, por exemplo, a aula do Yuri, eu não faltei nenhuma. Não, eu faltei de imunômica, eu não faltei de micro. Mas de fisiologia eu não faltei. Então, isso acaba forçando você a não faltar. E quando você falta, gente, é uma merda. Tu fica perdido horrores. Fica muito perdido. Mas pra que servem os amigos da faculdade, né, galerinha? Ajudar a gente. E outra matéria que eu tive, que pra mim foi um porra essa matéria, química biológica. Gente, eu no início eu tava gostando porque a minha professora, ela era maravilhosa. A Bárbara, ela é tipo professora de ensino médio, que cálculo, gente, não dá. Você tem que ser tipo professor de ensino médio. Você tem que explicar passinho por passinho e revisar aquele passinho, porque se você não fizer isso, a gente que tem dificuldade de matemática, fica com a cabeça bugadinha. Então, ela explicava, reexplicava, e a matéria dela tinha 4 tempos, então ela dava tempo de explicar de novo, tirar as dúvidas, passar exercício. Então, assim, com ela dá pra gente aprender bastante essa matéria. Só que aí ela tava grávida quando ela começou a me dar aula, e na metade do período ela teve neném. Já na V1 ela já tava com neném, aí a partir da V1 ela não conseguia mais dar aula. E entrou um outro professor, que eu não vou citar nomes, mas eu não gostei muito da didática dele, porque enfim, eu não vou ficar falando mal de professor aqui, mas eu tô dizendo a minha verdade, o que eu, Nicole, senti. Ele não tava muito afim de dar aula, então às vezes ele mandava a gente pesquisar no Google algumas coisas, durante a aula, ter dúvidas, mas enfim, pra mim ele não sabia passar. Ele pode ser um cara que saca muito, que entende muito, mas de passar a matéria mesmo, não curti muito, então eu não vou nem citar os nomes, não curti muito. Isso foi meu terceiro período e eu tive matéria de metodologia científica, mas foi matéria online, então não foi matéria presencial, eu fazia pelo computador em casa. E no meu quarto período, gente, eu tive alguns professores que foram os mesmos, de microbiologia aplicada, que foi o Yuri, que já consegui levar a matéria de microbiologia aplicada um pouco melhor do que imunologia, não porque é mais fácil, mas sim porque eu já tinha aprendido a lidar com aquela matéria daquele professor, não com a matéria, mas com o professor, com o método de ensino do Yuri. Então, eu já consegui levar, desde a primeira aula, anotando as vírgulas dele, as respirações dele, eu tava anotando. Então, eu consegui levar uma matéria muito mais tranquila e muito mais de boa. E eu achei um pouquinho o micro um pouco mais fácil do que imuno. Mas eu acho que isso não foi o que me diferenciou das notas. Eu acho que o que me diferenciou das notas foi realmente prestar mais atenção na aula como eu já conheci o professor, entender o método de ensino dele. Outra matéria que eu tive esse período foi estatística e epidemiologia. Gente, eu tenho muita dificuldade com cálculo. Eu tenho muita dificuldade mesmo com cálculo. Então, assim, foi uma matéria que eu tive que me superar. As duas provas eu fiquei com 7. A média lá é 6. Fiquei com 7, mas eu fiz a V3 pra poder tentar aumentar a nota, né, pro meu CR. Eu consegui ficar com 9. Então, assim, foi uma matéria que eu consegui me superar muito, porque eu tirar 9, eu nunca tirei 9 na prova de matemática do colégio. Então, foi uma superação pra mim, porque era muito cálculo. E, assim, coisas boas, não era um cálculo mirabolante, mas só de ter cálculo, fórmula e interpretação, eu já tô bugada. Então, assim, pra mim foi realmente uma superação essa matéria. E fiquei muito feliz de ter conseguido, apesar de ter ficado com uma média 7, eu consegui ficar com 9 na outra, porque eu fiz a recuperação pra conseguir aumentar a nota e graças a Deus consegui. Então essa matéria, tipo, eu tô carregando no peito, não pela nota, mas sim pela superação que eu tive. Porque eu achei que eu ia ficar com 4, que eu ia ficar com 3, que eu ia reprovar. No início essa matéria foi bem bizarra. Eu tive também matéria de tecnologia biomédica, que é a continuação de biologia molecular, só que alguns detalhes da matéria de biologia molecular a gente via na prática do computador, né, de como mexer no computador, como mexer nos sites, que envolvem a parte da biomedicina, né, a parte da área da saúde,
na parte da biologia molecular em si, DNA, genoma, enfim, essas coisas. Então foi uma matéria, aí entra, cada um tem suas dificuldades. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de mexer no computador, mas não é nada que eu não conseguiria aprender ou que ia me prejudicar muito. Mas não é que eu tenho dificuldade, é que eu não gosto, eu não tenho paciência pra ficar mexendo nessas partes mais detalhadas de computador, sabe? Eu gosto de computador de usar o básico. Eu sei usar o básico, uso o básico, mas agora ficar entrando em detalhes sobre o computador, sobre site, sobre o que é o computador, sobre software, eu não curto muito. E nessa matéria a gente teve que aprender e fazer prova disso. Então foi um pouquinho chato. E pra mim a melhor matéria do período, gente, foi Fundamentos de Biomedicina Estética. A gente aprendeu sobre um pouco como trabalhar, como que é o trabalho do biomédico esteta. Aprendemos um pouco sobre os procedimentos, sobre pele, também aprendemos nada o que eu não tinha visto no técnico em relação à pele, em relação a alguns procedimentos, mas assim, a parte da biomedicina mesmo, de aplicação, eu fui pura porque no técnico a gente não aprende nisso. Então algumas coisas o técnico me ajudou, mas outras não tinha nada a ver, porque no técnico a gente não pode trabalhar com nenhum procedimento injetável. Então a parte dos injetáveis, dos procedimentos, acabou que eu fui um pouco pura, mas graças a Deus eu consegui levar e eu realmente escolhi a biomedicina estética pra minha vida. Pode ser que lá na frente eu vá mudar? Pode ser, mas a princípio eu tô aqui pra poder sair formada como biomédica esteta. Então, por enquanto minha cabeça tá ali. E eu tive também laboratório clínico, que foi uma matéria que eu achei super interessante também, é mais a gente entender sobre como funciona um laboratório, sobre coisas... tive matéria de biossegurança também, sobre mapa de risco, coisas que eu tinha... Algumas coisas eu tinha tido no técnico, outras não, outras eram mais de laboratório mesmo. Então é uma matéria que eu achei bem legal também, foi uma das minhas melhores notas de laboratório clínico, que eu acho que eu fiquei com 9 e 10 na matéria. Eu não lembro se foi 9 e 10, ou se foi 8 e 10, alguma coisa assim. Mas, enfim, foi uma matéria que eu gostei bastante também. Eu tive com o Rafael Rangel, que é pra mim, ele tá junto com o Yuri na categoria dos melhores professores da faculdade. E assim, tanto ele quanto o Yuri são minhas inspirações de profissionais assim, que eu levo, que eu indico as pessoas a seguir no Instagram, porque eu acho que fazem a diferença. O Instagram deles, os professores, esses dois, estão fazendo a diferença na minha vida, e eu sei que vão fazer a diferença na vida de outros alunos. Alunos até que não serão alunos deles, mas que são estudantes de biomedicina e que gostam de seguir no Instagram, o Instagram deles, justamente por isso, por inspiração e por poder tirar dúvidas. São pessoas que não são mesquinhas, não tem nariz em pé. E eu tenho alguns professores que são assim, então alguns você não consegue nem tirar dúvida, que já te dá um fora. Agora eles são os professores que eu mais indico, porque realmente eles estão ali de coração, eles não fazem por dinheiro nem nada forçado. O Instagram deles eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se quiser tirar dúvida, você que for estudante ou tá querendo cursar, quiser tirar alguma dúvida com eles sobre graduação também, é só entrar aqui embaixo pra poder pegar o Instagram deles. Então, amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra me ajudar na divulgação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, dicas de próximos vídeos. Compartilhem com seus amigos, com os inimigos, com o papagaio, com o periquito, com a família, com a mamãe, com o papai. Compartilhe com todo mundo, com pessoas que você gosta, com pessoas que você não gosta, pra poder me ajudar, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal e você ainda não é inscrito, se inscreve aqui do ladinho e ativa o sininho de notificações, tá bom? Se você não me segue também lá no Instagram, começa a me seguir agora, que o meu Instagram vai estar aqui embaixo. Tá bom, amores? Então é isso. Mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!